Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Eu gostaria de iniciar esse ciclo de palestras, E as palavras do nosso irmão Aldo aqui à frente são bem propícias até pela temática que nós queremos desenvolver hoje aqui, porque o tema do nosso estudo de hoje vai ser o propósito de Deus na criação do homem, porque Deus fez homem e mulher. E nós vamos ver isso estampado nas Sagradas Escrituras. Mas antes de nós iniciarmos esse nosso estudo, eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, pedindo a direção, a sabedoria de Deus para falar à igreja, para que a igreja também tenha um coração aberto, ouvidos e corações abertos para ouvir a sua palavra. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que temos de nesse dia de hoje, Senhor Deus, estarmos aqui nessa casa que é chamada de casa de oração, para trazermos a Tua palavra, para, Senhor, meditarmos sobre as Tuas verdades e tê-las em nosso coração. Pedimos que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, Senhor Deus, nos dando sabedoria para vivermos nesse mundo, Pai, nesse mundo mau, e para vivermos, ó Pai, em integridade e sabedoria da palavra do Senhor. Fica, Senhor, com o Teu povo, edifica, Senhor, a Tua igreja, Senhor Deus, que é o Teu corpo. Fala ao nosso coração, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E dentro dessa temática, o propósito de Deus na criação do homem, porque Deus fez homem e mulher, a primeira coisa que nos chama a atenção é entender ou saber qual é a finalidade da existência humana e como esse homem deve viver. E o nosso Catecismo Maior ele vai falar sobre isso, lá na primeira pergunta, quando ele diz assim, qual é o fim principal do homem? E aí ele responde, o fim principal, supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí a gente se pergunta, o que seria glorificar a Deus? Seria buscar a glória dele, a sua vontade, cumprir os seus propósitos, os seus mandamentos e obedecer à sua lei. E o Senhor nos deu uma regra para nós nos orientar quanto à maneira que nós devemos glorificá-lo. E essa regra se encontra nas Sagradas Escrituras. É a própria Escritura, é o padrão objetivo pelo qual devemos modelar as nossas vidas para glorificar a Deus. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer que tudo que foi criado por Deus deve necessariamente refletir a sua glória. E o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, verso 36, ele vai dizer assim, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, se tudo que Deus criou está direcionado para ele, a glória dele vai se manifestar na sua criação. E é o que nós vemos na Escritura, pontualmente, aqui, no Salmo 19, 1, e em Romanos 1, 19 e 20, quando eles dizem assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus, como Criador de todas as coisas, ele na criação, ele, pelo seu próprio engenho criador, pela sua característica de criação como Deus sobre todas as coisas, ao criar, ele deixa marcas da sua imagem, traços do seu caráter. Está refletido, de certa forma, naquilo que ele criou. Como ele diz aqui, os céus proclamam a glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20, a palavra do Senhor diz assim, porquanto que Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E isso é uma coisa, é uma marca assim, indelével na criação. Quando nós criamos alguma coisa, nós deixamos alguns traços da nossa personalidade, do nosso caráter, naquilo que nós criamos.
levando em consideração as obras de arte, né? Aqueles especialistas em obras de arte, eles reconhecem determinadas obras, pinturas e tal, pelos traços, pela maneira como se pinta, pelo uso das cores, até pelas imagens que determinados artistas colocam nas suas telas. Isso vai apontar para quem fez aquela obra. Não é diferente com Deus, na realidade esse é o princípio. Quando Deus cria, e aqui, voltando para o nosso tema específico, quando Deus cria o homem e a mulher, e ali Ele institui a vida familiar, Ele deseja com isso dar a primeira impressão da sua existência e presença na vida do homem, marcando o homem com a sua imagem. Abra o Gênesis capítulo 1, verso 26, nós vamos citar vários textos, e um deles se encontra em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Ele repete isso, né? A repetição na Escritura quer mostrar ênfase. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É interessante nós percebermos o que essa palavra significa aqui nesse contexto de Gênesis. O vocábulo semelhança significa conformidade entre o modelo e o objeto que foi imitado. Haja visto que o próprio vocábulo lá no verso 27, imagem, é sinônimo de semelhança. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que o ser humano carrega traços da natureza divina. Se nós olharmos para a criação lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem, Ele sopra o sopro de vida. O homem era um boneco de barro. E Deus sopra na sua narina. E ao soprar na sua narina o sopro de vida, Ele transmite ao homem aquilo que nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis. O homem passa a ser alma vivente e traz sobre si uma marca indelével da imagem de Deus nele. E essa imagem também é representada não somente pelo caráter, porque as características que nós recebemos de Deus, como amor, justiça, bondade, essas coisas nos foram transmitidas, sabedoria, inteligência, criação, essas coisas nos foram transmitidas ali na criação, que eram exclusivas de Deus, Ele nos transmite, mas não só isso, não só essas características, mas também os papéis e as funções que nós desenvolvemos na sociedade também representam o próprio Deus, a sua imagem. E uma delas, antes de nós entrarmos para falar sobre o homem e a mulher e a família como constituída, é o governo. O governo é um papel exclusivo de Deus, que é atribuído, passado ao homem. Abra Romanos capítulo 13, verso 1, 2, 4 e 6. Porque muitas vezes nós pensamos que essa imagem de Deus que nós temos é uma imagem que forma a pessoa humana, a humanidade, a personalidade. Mas nós vamos perceber que é muito mais do que isso. As nossas funções, aquilo que nós fazemos, os papéis que nós exercemos na sociedade, apontam também para essa imagem divina. E esse é um deles, o governo. Veja aqui o que o apóstolo Paulo vai falar: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ele diz que toda autoridade procede de Deus e por ele é instituída. Veja aí o verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro, é servo de Deus, vingador de Deus, para castigar o que pratica o mal. Verso 6, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Perceba
a repetição em dizer que as autoridades que foram constituídas foram estabelecidas por Deus. Aquele Deus que é soberano, que é Senhor, que governa o universo. Ele atribui a sua autoridade, ele dá a sua autoridade aos homens para que governem debaixo da sua direção, debaixo da sua ação, servos. E no momento em que eles exercem essa autoridade, eles estão representando o próprio Deus, porque estão a seu serviço. Mas essa relação, ela não para aí. Por quê? E aí que está a beleza daquilo que Deus criou e que nós chamamos de família. Na esfera familiar, a instituição família representa o relacionamento de Deus com o seu povo. Não é à toa, nem por acaso, que nós usamos determinadas expressões e nomes, porque todas essas coisas têm origem em Deus. Deus é chamado de Pai. Lá em Mateus capítulo 6, verso 9 a 15, na oração do Pai Nosso, ele começa: Pai nosso que estás nos céus. Deus é chamado de Pai. E sabe por quê? Porque a paternidade e a maternidade são dois lados de uma mesma moeda. E que moeda é essa? A paternidade de Deus. A paternidade de Deus, os seus atributos como Pai, são divididos entre o homem e a mulher. A maternidade e a paternidade, como nós exercemos, nada mais é que o reflexo da paternidade divina. Quantas vezes nós vamos perceber na Escritura ela se referindo ao cuidado de Deus para conosco, mostrando traços daquilo que conhecemos como cuidado maternal. Veja aí Mateus capítulo 23, verso 37. Veja o que a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus, olhando ali para Jerusalém, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste? Abra Isaías, capítulo 66, verso 13. Veja o que o profeta diz: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Mas as imagens não param, as semelhanças, usando o texto da Escritura, não param aí. É interessante nós observarmos no ambiente familiar que a função da esposa, é muito fácil você reconhecer na paternidade humana, traços da paternidade divina. Mas às vezes a gente não percebe que a maternidade também traz esses traços dessa paternidade. Veja a função da esposa na vida familiar. Ela é chamada de auxiliadora. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Perceba aí que essa expressão que é usada, essa função que a mulher exerce na vida familiar, é a mesma atribuída a Deus com relação ao seu povo. Lá no Salmo 54, verso 4, a palavra de Deus diz assim, e é a mesma palavra que é usada aqui, agora é um substantivo, né? O verbo no original é azar, e o seu substantivo no original é ezer. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Lá no Salmo 121, verso 1 e 2, essa mesma palavra é repetida, que é usada ali para a auxiliadora, para a esposa. Quando diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, que foi traduzido por socorro, é ajuda. O meu socorro, ou seja, a minha ajuda, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E essas semelhanças, elas não param aí, por quê? Porque esse vocábulo, ele é usado na formação de vários nomes próprios atribuídos a Deus. Como, por exemplo, Azareel, Deus ajudou. Asriel, Deus é minha ajuda. E Azarias, o Senhor me ajudou.
Essa expressão significa aquele que ajuda, o ajudador, o apoiador, né? E é esse vocábulo que nós temos ali em Gênesis capítulo 2, verso 18. O que isso mostra? Mostra que a mulher recebe o mesmo qualificativo de Deus, que é o ajudador do seu povo. Na linguagem familiar, a esposa tem a mesma função que Deus exerce no meio do seu povo, de ajudador, aquele que traz socorro, aquele que ajuda. E por que isso? Porque a paternidade e a maternidade são reflexos do verdadeiro pai que é Deus. O verdadeiro sentimento de paternidade e maternidade estão em Deus. E a Escritura vai mostrar isso claramente. Lá em Salmos 27, verso 10. No Salmo 27, verso 10, ele diz assim: porque seu pai e mãe, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Lá em Isaías também, em 49, verso 15 e 16, a palavra de Deus vai dizer assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Percebam aqui que quando Deus institui a família, quando Deus institui os papéis estabelecidos para o homem e para a mulher, a imagem dele está sendo traçada aí. Funções e características de Deus nos são atribuídas para nós exercermos isso na vida da sociedade, na vida do povo de Deus, na vida familiar. E as semelhanças, ou seja, as ligações com a obra e com o propósito de Deus na vida do mundo, da sua igreja, não param aí. Nós somos chamados de filhos de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, 17 e 29. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. No verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essas semelhanças, elas não são por acaso. Quando Deus institui a família, quando Ele cria o homem e a mulher, Ele deixa nessa criação as suas marcas, a marca da paternidade divina, a marca da maternidade que representa a paternidade de Deus, e com um único propósito: o propósito de glorificar o seu próprio nome e, consequentemente, nos abençoar. E é interessante porque nessas relações, elas não estão soltas. Nós vemos lá em João capítulo 8, verso 38 a 42, um diálogo muito interessante entre o Senhor Jesus e os seus opositores, que mostra um aspecto muito marcante naquela sociedade do conceito de filiação. Tá? Os judeus entendiam que Deus era o pai dos crentes, e como pai, ele cuida, ele protege os seus filhos. E aqui a gente vê nesse diálogo um aspecto bem interessante dessa filiação. Ele diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se vós sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. É interessante porque quando ele fala isso, no mundo judaico, o conceito de filiação não estava relacionado a uma questão biológica, mas uma questão de obediência. E aí ele continua dizendo: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. As semelhanças são imensas no relacionamento que nós temos familiar e no relacionamento de Cristo com a sua igreja, da família com a família da fé. Essas coisas estão interligadas. Ele nos chama de filhos e, como filhos, nós somos parte do seu corpo,
do corpo de Cristo. E lá em Efésios capítulo 3, verso 6, a Escritura vai dizer que esse é um aspecto marcante da igreja. Perceba aí no texto da Escritura, Efésios 3, 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Mais uma vez, nós temos aqui uma linguagem que vai remeter à igreja. Por quê? Porque a igreja representa um corpo com Cristo. E aí nós nos voltamos para outra imagem da Escritura, que é a imagem do relacionamento conjugal, a imagem que temos de Cristo com a igreja, tem o seu reflexo no relacionamento entre o homem e a mulher, nas suas funções, como esposo, como pai, como esposa e como mãe. E o apóstolo Paulo, abram aí Efésios capítulo 5, nos versos de 25 a 32. Paulo vai falar do relacionamento conjugal, do relacionamento do homem como uma mulher, como eles devem se relacionar. E ele vai atribuir esse relacionamento, vai ligar essa imagem do comportamento, do procedimento no âmbito familiar, homem e mulher, com Cristo e a sua igreja. E a Escritura vai dizer assim no verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O verso 28 diz assim, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E aí no final dessa exposição de Paulo, lá no verso 32, ele diz assim, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É como se ele estivesse dizendo assim, ele estivesse mostrando, como mostra, o relacionamento do homem com a mulher, como ele deveria, como um homem cristão deveria conduzir o seu lar, e dirigir a sua família, liderar a sua casa, e como a sua mulher deveria, nesse relacionamento também, caminhar juntamente com o homem. E aí ele mostra esse relacionamento entre um e outro, e termina com aquela frase que é inicial em Gênesis, né? Da criação, por isso deixará o homem pai e mãe, é uma lei, porque Adão não tinha pai, ele foi criado por Deus, entendam. Mas ele diz assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, tudo que eu falei aqui está relacionado a Cristo e a sua igreja. Porque é dessa forma que Deus se relaciona com o seu povo. A intimidade sexual no casamento é relacionada na vida cristã à união mística de Cristo com a sua igreja. Quando o Senhor estabelece esse princípio aqui, que nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, por isso deixará o homem, pai e mãe, se unirá sua mulher, tornando os dois uma só carne. Nós vemos aí um reflexo da obra de Cristo, que ele abandona a sua natureza, a gente pode dizer assim, né? Não é um abandono, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele deixa a sua glória e se une a nós em corpo. Ele se encarna, tornando-se um conosco. Na própria encarnação, nós vemos a reconciliação de Deus com os homens na pessoa de Cristo. E todas essas coisas estavam em imagem ali no relacionamento de um homem com uma mulher. É por isso também que o homem é chamado de cabeça, porque Cristo é o cabeça da igreja. Ele é um com a sua igreja, mas ele é o cabeça da igreja. E nós temos vários textos da Escritura que mostram isso. Colossenses capítulo 1, verso 18, que diz assim, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, é o primogênito diante de todos os irmãos, para em todas as coisas ter a primazia. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E lá em Colossenses capítulo 2, verso 19, diz assim: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce, o crescimento que procede de Deus. E aí ele diz em Efésios que o homem é o cabeça da mulher, ele fala isso em Corinto também. Por quê? Porque ele é um com ela. É dessa forma que o apóstolo Paulo vai tratar lá em Efésios capítulo 5, os textos que nós acabamos de ler. O homem é a cabeça da mulher porque ele é um com ela. E como cabeça ele deveria amá-la, ele deveria protegê-la, ele deveria alimentá-la, ele deveria cuidar. E essa alimentação não é somente o suprimento físico, mas também o suprimento para a alma, porque o homem é pastor da sua esposa. É o pastor do seu lar. E tudo por quê? Porque a imagem de Deus foi marcada naquilo que ele criou. E quando ele diz que a Escritura diz que o homem é a glória, vamos dizer assim, da criação, e ele só representa essa glória porque a imagem de Cristo, a imagem de Deus, está gravada nele. Não somente na sua humanidade, porque a verdadeira humanidade está em Cristo. E essa humanidade pressupõe santidade, mas também os papéis que ele exerce. Mas essas semelhanças, elas se estendem em todos os âmbitos da vida familiar e da sociedade. No trato dos pais para com os filhos, no que se refere à disciplina, nós, como pais, estamos apresentando um caráter de Deus na vida dos nossos filhos. E que caráter é esse? A imagem de Deus que disciplina seu povo. Ele tem reflexo nessa imagem de um pai que disciplina o seu filho. E a disciplina dentro de casa, exercida pelos pais, apontam para a disciplina divina, preparam o homem, e aí homem no sentido ser humano, para serem submissos ao Senhor, para se submeterem à disciplina e à correção do Senhor. E é isso que nós vemos em Hebreus capítulo 12, verso 4 a 6, quando ele diz assim. Ali o escritor de Hebreus está falando da situação em que a igreja está vivendo. A igreja está vivendo uma perseguição e ele está dizendo assim: olha, as coisas estão ruins, vão piorar. Vão piorar. Mas saibam que é Deus que está tratando vocês. E se é um tratamento de Deus, é um tratamento de alguém que ama os seus filhos. E esse tratamento terá frutos eternos. E olha o que ele diz aqui: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E se alguns irmãos lembram do capítulo 10, o capítulo 10 de Hebreus é bem aterrador, porque ele disse que eles estavam sendo expostos como espetáculo. Alguns estavam perdendo as suas vidas, os seus bens, estavam sendo perseguidos, mortos por causa do Evangelho. E aí ele diz assim: e estáis esquecidos da exortação de que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O pai que disciplina o seu filho com a disciplina, ou seja, com a instrução bíblica, com a disciplina que a Escritura fala, e a Escritura fala em vara, correção física, e fala também em instrução, e essas coisas devem andar juntas, é a Escritura que diz isso, representa um pai amoroso como Deus faz com seus filhos. E sabe o que ele diz aqui na Escritura para aqueles que estão sem disciplina, que são bastardos, ou seja, são filhos ilegítimos. A ideia aqui de bastardo é de alguém que está distante do pai, a quem o pai despreza,
a quem o pai não leva em consideração. Essa é a ideia. Lá no verso 5 ao verso 8 do capítulo 12, ele diz assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se tenham tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E mais adiante ele vai dizer qual é o propósito da disciplina do Senhor. Vai produzir frutos e frutos pacíficos. O que me faz, qual é a visão que eu tenho que ter da Escritura com relação a isso que nós acabamos de ver aqui? Nós temos nas Sagradas Escrituras um padrão bíblico de família, um padrão bíblico de papel que o homem deve exercer na sociedade. Eu falo na sociedade, eu falo na igreja, né, e na família, né? Um padrão estabelecido por Deus, que deve ser exercido pelos homens e pelas mulheres, porque quando eles estão exercendo esses papéis, eles estão apresentando a imagem de Deus. Quando nós estamos apresentando um padrão bíblico de vida familiar, com seus papéis bem ordenados e exercidos por cada um de nós, estamos brilhando a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Quando você, pai, e você, mãe, vive verdadeiramente o Evangelho, refletindo o padrão bíblico de paternidade e maternidade, e também na relação com o seu cônjuge, de esposo, de esposa, vocês estão expressando o caráter do próprio Deus nesse mundo. E a primeira imagem que um homem tem da existência de Deus, a revelação natural, existem dois tipos de revelação: a revelação natural, que Paulo cita em Romanos, e que os Salmos ali, no capítulo 19, ele vai mostrar, ele vai fazer uma comparação da revelação natural com a revelação especial, ou seja, a lei de Deus. A primeira impressão de Deus que nós temos, ou seja, a revelação natural de Deus que nós temos, está na família. Quando nós, homens e mulheres, quando nós, pais, somos modelos bíblicos de pais, que a Bíblia nos instrui a ser, nós estamos refletindo a imagem paterna de Deus. Porque a vida familiar, a forma como nós vivemos a família, é também o Evangelho. Muitas vezes a nossa compreensão do Evangelho se refere à mensagem de Cristo morrendo na cruz e dando a sua vida em favor do seu povo. Isso também é o Evangelho. Mas ele começa lá no Gênesis, o Evangelho começa lá no Gênesis. É a palavra de Deus, que nos é trazida dessa forma por meio da família, por meio de papéis bem ordenados. E quando nós estamos cumprindo esses propósitos de Deus na vida familiar, a igreja, principalmente a igreja de Cristo, nós estamos refletindo a imagem, a bondade, a graça e a misericórdia de Deus de forma natural na vida do ser humano. Você já percebeu como crianças que não tiveram aquele contato do pai, não conviveram com um de seus pais por qualquer motivo, ou tiveram pais que representavam uma paternidade completamente distorcida na vida dos seus filhos? Já perceberam a dificuldade que eles têm de aceitar a existência ou o amor de Deus antes da sua conversão? E por quê? Por que isso? Porque a primeira imagem que nós temos de Deus se manifesta na família. E essa imagem é a imagem de pais que amam seus filhos, que corrigem seus filhos, que são amorosos para com suas esposas. Estou lendo um livro recentemente, eu acho que eu deveria ter lido esse livro há muito tempo atrás, chama-se Amado Timóteo. É uma carta que alguns pastores escrevem hipoteticamente
para um jovem chamado Timóteo, a exemplo da Escritura, um jovem pastor, chamando a atenção dele para algumas coisas da vida pastoral e da vida do dia a dia. Uma coisa ele diz ali com relação à vida familiar do pastor, achei muito interessante, porque é algo que a gente já sabe. Existem coisas que a gente já sabe, mas precisam ser ditas para nós. Ele diz mais ou menos assim, não vou saber produzir literalmente, mas ele diz que os filhos entendem o amor do pai por eles. Eu achei isso magnífico, até me lembrei do exemplo que ele deu. Quando eles percebem que o pai ama a sua mãe. E aí ele conta a história de uma menina, não sei se foi um caso dele, não lembro agora, e diz assim, eles estavam assim, em casa, uma situação comum, e aí a menina disse que, papai, eu sei que você me ama. E falou assim do nada. Aí ele perguntou para ela, por que você sabe que eu amo você? Porque você ama minha mãe. Quando nós estamos cumprindo esses papéis, exercendo, vivendo a vida cristã dentro da nossa casa, nós estamos refletindo a imagem de Deus e da sua obra. Você sabia que o casamento, o amor conjugal entre um homem e uma mulher, representa o amor de Deus com a sua igreja? A Escritura chama a igreja de noiva, a esposa. Quando nós somos cônjuges que vivemos conforme as Sagradas Escrituras, o homem, o líder da sua casa, sua esposa em submissão a ele, sua auxiliadora idônea, nós estamos representando o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E é tão interessante essa relação, porque independente da maneira cultural como você trata o casamento, a festa de casamento, a vida familiar, elas sempre vão apontar para Cristo. Eu me lembro certa vez do casamento de um amigo, de um conhecido nosso, era irmão de um amigo nosso, muito chegado, e eles não eram crentes, o irmão era crente. E aí fomos no casamento, eu fiquei lá atrás, assim, com a minha esposa, e aí daqui a pouco ele está lá à frente, né, arrumado, bonito, esperando, aí daqui a pouco ela entra, aí todo mundo levanta e olha para ela. E aí, quando ela entra, ela está linda. Ela está linda. Você já percebeu que até que as mulheres feias ficam lindas no dia do seu casamento? Bom, para mim não existe mulher feia, como diz minha esposa. Existe mulher maltratada. E quando aquela moça entrou, eu comecei a chorar. Alguém podia olhar assim para mim e falar, pô, por que esse cara está chorando? Não é parente, ele está chorando por quê? Porque foi a primeira coisa que eu me lembrei foi de Apocalipse. E naquela época eu acho que nós estávamos pregando sobre Apocalipse. E a Escritura diz que, aqui em Efésios fala, né, que o marido é aquele como Cristo que prepara a sua esposa para ser recebida. E as mulheres, elas devem ser muito feias, né? Porque elas passam horas se maquiando, né? Horas se maquiando. A gente coloca o terno, penteia o cabelo, pronto, está pronto. Elas passam horas se maquiando e fica aquela coisa, e ficam bonitas, sem discussão, são lindas, né? E aí entram para aquele momento de casa. E eu me lembro que é isso que Cristo faz com a igreja. Nós somos feios diante do Senhor por causa dos nossos pecados. A Escritura diz que o Senhor está preparando uma igreja sem mácula e nem ruga.
E no momento que uma mulher senta ali, lá na mesa do cabeleireiro, sei lá onde, ela está se maquiando, ela está se tratando para poder entrar para as bodas do casamento. E é isso que Deus está fazendo conosco, com a igreja de Cristo. Certa vez um casal lá da igreja se casou, e é uma coisa que eu reparo muito, né? E você vê, às vezes, a diferença daquela pessoa antes de casar e depois de casar. Eu falo assim, você está mais bonita. Você está mais bonita, você está mais alegre, você está mais... Não sei. Quem é que está fazendo isso? Quem está te tratando assim? É o teu marido. É o teu esposo. Ele está cuidando agora de você. E não há como uma mulher que se casa não se tornar mais bela pelo cuidado daquele que é o esposo. E é isso que Cristo faz com a igreja. Todas as representações, todas, por mais culturais que sejam, vão apontar para esse dia, e isso não é à toa. Porque é assim que Deus estabeleceu. Deus, nos relacionamentos familiares, no relacionamento entre um homem e a mulher, deixou marcas da sua obra, da sua graça, daquilo que Ele faz na vida do seu povo, e espera que nós reflitamos isso nas nossas relações, e em especial na vida familiar. O esposo que ama, cuida e se dá pela sua mulher e pela sua família, é como Cristo, que morre por causa da sua igreja. Por isso, Paulo diz lá no final de tudo, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Porque quando nós conhecemos a obra de Cristo, conhecemos aquilo que Deus em Cristo fez nas nossas vidas, essas coisas são exemplo e reflexo para o nosso relacionamento conjugal. E o Senhor nos chama como família da fé para representarmos em nossas vidas o relacionamento de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja. Eu estou assim, bem empolgado, apesar de ter passado um período de saúde complicado ultimamente, porque acabei de casar meu filho. E todas as vezes que eu passo por uma situação como essa, as pessoas dizem assim, pastor, você não vai chorar. Eu falei, não vou chorar nada, que história é essa? E às vezes eu não choro, mas por dentro eu estou em cacos. Porque todas as vezes que eu vejo aquela noiva entrando eu me lembro do meu dia. Eu me lembro do meu dia. Do dia que eu me casei. E é uma coisa que eu sempre falo, e eu falo do fundo do meu coração, me arrependo amargamente de ter me casado com 23 anos. Porque aos 21 anos eu já podia ter sustentado uma casa, podia ter uma família, e eu tive que esperar 2 anos por causa de escolhas erradas que eu fiz. O tempo que eu perdi de ter a minha esposa comigo, caminhar junto. Eu acho que essa é uma das coisas mais belas, mais lindas que existem na sociedade. É o caminho do homem com uma mulher. Que é o caminho de Cristo com a sua igreja. É fabuloso. A gente sofre, a gente passa dificuldade, mas a gente faz isso sorrindo. Eu me lembro dos tempos de dificuldade que nós venciamos. E por mais difíceis que foram, eu lembro com saudade e com alegria. Porque apesar das dificuldades, foram tempos gloriosos. Tempos que nós nos unimos, nos aproximamos. Esses dias eu estava saindo de casa e estava meio aflito. Minha esposa também. E aí foi uma correria, porque eu tinha reunião do conselho e tinha esquecido a reunião do conselho, tinha que preparar um monte de coisa. Perdi um documento do trabalho e estava complicado, realmente complicado. Eu acho que eu estava passando por um estresse.
E aí minha esposa desceu aflita e tal, ia entrar numa live e tal. E aí a vontade de responder com raiva ou ser grosseiro com ela veio na minha mente. Eu lembrei, eu não posso ser assim com ela. Eu tenho que ser amável, mesmo quando ela não é amável comigo. E isso não é fácil. Mas a gente consegue quando nós amamos aquela pessoa. Em primeiro lugar, quando nós amamos ao Senhor. Quando Deus estabeleceu todas essas coisas, Ele estava dando o seu toque, o toque de perfeição, o toque de genialidade, o toque de sabedoria. A Escritura vai dizer lá em Mateus capítulo 5, verso 16, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O mundo vai olhar para nós, e era uma coisa que eu sempre dizia para os meus filhos, vocês vão ver em mim pecado, vocês vão ver em mim erro, mas são nessas coisas que vocês vão ver a graça de Deus. Porque os homens que temem ao Senhor, eles são aqueles que reconhecem o seu pecado e se arrependem dele. As pessoas vão olhar para nós e vão ver pessoas comuns, mas vão ver algo diferente. Porque não depende de nós. Depende daquele que habita em nós. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos dá força. É Ele quem nos faz ter determinadas atitudes que depois você olha e fala, como é que eu consegui fazer isso? Como é que eu agi assim? É pelo Espírito de Deus que habita em você. O Senhor quer ver sua imagem em nós através dos papéis que exercemos nesse mundo. Por isso Ele estabelece esses papéis bem definidos para o homem e para a mulher, para que eles possam refletir a glória de Deus. Eu citei o Catecismo Maior em sua primeira pergunta, que diz assim, qual é o fim principal do homem? E o fim é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Glorificar seria fazer a sua vontade revelada. E sabe por quê? No Catecismo Maior, vem primeiro glorificar do que gozar, porque só podemos ter satisfação e prazer em Deus quando nós o glorificamos primeiro, ou seja, quando fazemos a sua vontade. Nos papéis que Deus estabeleceu para nós na sociedade, nós temos a sua imagem refletida. Quando nós corrompemos esses papéis, nós estamos corrompendo a imagem de Deus na criação. E a Escritura vai dizer que a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque aquilo que Deus pôde revelar de forma natural, Ele revelou. E aí, quando nós olhamos essas coisas, nós podemos responder a pergunta inicial, por que Deus fez homem e mulher? Para que através deles a sua imagem fosse reiteradamente lembrada por meio da instrumentalidade dos homens na vida da sociedade, para que pudessem representar em seus papéis a imagem de Deus. E essa imagem que também está sendo formada em nós, que Paulo vai dizer lá em Romanos 8:29, porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E quando nós vemos uma sociedade tentando destruir essa imagem de Cristo com a sua igreja, da família de Deus, da paternidade divina, dos papéis, nós percebemos o porquê disso. Por que o inimigo quer fazer isso? Ele quer destruir qualquer vestígio de Deus na sociedade, tornando-a totalmente alienada dele e, consequentemente, alvo da ira de Deus, como também ele o é. E assim ele quer corromper toda a influência do Evangelho, da graça de Deus na vida do homem. Por isso, hoje, não somente aqui no nosso país, mas de uma maneira geral, a esse ataque
tão forte contra o modelo bíblico de família. Porque é uma imagem significativa, indelével, da revelação natural de Deus na sociedade. E eu gostaria de não só incentivar os irmãos a conhecerem isso, a conhecerem a vontade de Deus para a vida de vocês, nas atribuições que nós temos dentro da família. Mas vou dizer também que na vida familiar, vida de modo piedoso, temos as bênçãos e a graça de Deus sendo administrada na vida do seu povo, para a glória de Deus e o bem-estar da sua igreja. E como atualmente nós estamos precisando disso. De homens e mulheres que tomem coragem e vivam o Evangelho. Vivam a vida cristã dentro dos seus próprios lares. Porque é nesse ambiente que está sendo forjado verdadeiros crentes. É dentro da família. É no cuidado paternal, na instrução paterna. E nós vamos falar sobre isso provavelmente. O pai é o pastor da família. Ele é aquele que instrui, é aquele que conduz. A sua esposa é aquela que está ao seu lado, instruindo, criando os filhos nos caminhos do Senhor. Uma família que está voltada para a palavra de Deus. E essas coisas, queridos, só trazem bênção na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Porque cada família vai representar a imagem de Deus nesse mundo. Foi assim que Deus estabeleceu. Às vezes nós esperamos que as bênçãos de Deus caiam, uma visão distorcida do Evangelho. Caiam do céu assim. As bênçãos de Deus vêm, mas elas vêm pelas mãos dos homens. Porque foi assim que Deus estabeleceu. Não é que Deus nos abençoe, não nos abençoe, até mesmo sem merecermos. A Escritura vai dizer que cai chuvas de bênção sobre justos e injustos. Deus não precisa de nós, mas Ele nos escolheu para que nesse mundo a sua imagem, o seu reino, o seu poder, a sua graça, o seu amor seja manifestado por meio da igreja, que é uma grande família para o mundo. As pessoas precisam conhecer isso. Nós precisamos conhecer isso. E nós precisamos viver isso. Não existe experiência mais marcante, mais gratificante, depois da nossa salvação e como consequência dela, que seja a vida familiar. É um projeto, só podia ser um projeto de Deus. Ele é perfeito. E mesmo nesse mundo caído, ele se encaixa como uma luva e como uma grande necessidade para todos nós que somos filhos de Deus. Veja como a graça e a misericórdia de Deus se manifesta na vida desse mundo de forma tão ordinária, tão comum, mas de forma tão potente, tão fixa, tão maravilhosa, por meio de pessoas como nós, pecadores, que não merecemos nada de Deus, mas que temos recebido tudo dele. E que Deus possa abençoar a sua igreja, e que possamos, como igreja, ter filhos, gerar cada dia mais e mais crentes para o futuro. A igreja que vai ter continuidade são os nossos filhos. Eles vão dar continuidade à palavra que nós pregamos, o evangelho que nós vivemos. O reflexo de Deus nas nossas vidas, a bênção de Deus, serão transmitidas às nossas gerações por meio dos nossos filhos. Veja como Deus é maravilhoso.
e que possamos louvar esse Deus, que Ele possa nos ensinar cada dia, por meio da sua palavra, a forma como nós devemos viver para agradá-lo. E por mais que não tornemos esse mundo um paraíso, porque nós não temos esse poder, e nós não esperamos isso nesse mundo, mas que possamos viver um pequeno céu dentro das nossas próprias casas. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, ó Pai. Não somente agradecendo, Senhor Deus, a tudo que o Senhor tem nos dado, as bênçãos, ó Senhor Deus, que são transbordantes, ó Pai, as necessidades que são supridas além das nossas necessidades, daquilo que necessitamos. Como o Senhor tem demonstrado, Senhor Deus, abundante graça para com o seu povo, para conosco, e até mesmo com os ímpios. Por isso, Senhor, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando essa igreja, abençoando as famílias dessa igreja, porque a igreja são as famílias. A igreja é a família. E quando a nossa casa está sendo dirigida pelo Senhor, as nossas igrejas são fortes. As nossas igrejas estão sendo também dirigidas por Deus. Mas tudo isso começa dentro de casa, dos nossos lares. Nos dá sabedoria, Pai, para vivermos em graça, amando, Senhor, as nossas esposas, nossos maridos, ó Pai. Exercendo misericórdia, graça e bondade para com os nossos filhos. Criando os nossos filhos, ó Pai, na disciplina e na demonstração do Senhor. E que possamos aprender cada dia mais a amar o Senhor e demonstrar esse amor na vida dos nossos filhos. Essa é a maior herança que podemos transmitir para as nossas gerações. O Evangelho marcado, impresso no coração dos nossos filhos, ó Pai. E que possamos ser instrumentos de Deus, no crescimento, Senhor Deus, da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. E assim, Pai, não somente aguardar, mas apressar a sua vinda. Fica com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.